Amigos de casa, Deus abençoe em nome de Jesus, né? Hoje para nós é o terceiro domingo. Irmãos, eu amo Santa Ceia, porque a Santa Ceia é comunhão com o corpo de Cristo, com o pão e com o suco, né? O Senhor Jesus disse que a minha carne verdadeiramente é comida. Só que a Santa Ceia tem tanta coisa, o culto é corrido, e parece que no terceiro você está mais aliviado, porque não tem tanta coisa para você estar fazendo, então parece que você tem mais tempo para orar, você tem mais tempo no domingo para estar na presença de Deus, para ouvir uma palavra. O pastor ora, ele consagra, ele pede a Deus uma palavra, para nós estarmos estudando juntos aqui no domingo. Olha o que diz no capítulo 34, versículo 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então a Bíblia fala que Moisés esteve com o Senhor. Esse domingo, irmãos, nós temos que colocar no nosso coração: eu estou com o Senhor. E ali, pessoal, Deus estava ditando para ele estava escrevendo lá, né? A Bíblia fala aqui no versículo 28, né? E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Deus estava ditando para ele e ele estava escrevendo. Aí o versículo 29: e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, quando desceu do monte, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Isso falou muito forte, irmão, só recapitulando um pedacinho do culto passado. Toda pessoa, irmãos, que ela está exposta à presença de Deus, ela traz consigo a sua essência. Ele ficou tão na presença de Deus que o seu rosto resplandecia, a pele do seu rosto resplandecia. É claro que ele não foi lá para isso. Isso é consequência de quem é adorador. A Bíblia Sagrada diz dessa maneira, que o que Pedro falou, as pessoas viram que eles estiveram com Jesus. Será que o que eu falo as pessoas percebem que eu tenho estado com Jesus? Às vezes no calor do nervosismo, da emoção, a pessoa solta lá um palavrão, confessa lá uma derrota, as pessoas vão ver que você nunca esteve com Jesus, você nunca foi de Jesus. Falei, eu preciso estar com Jesus para que Deus esteja na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos, no versículo de número 30, no 29, né? E aconteceu que descendo Moisés do monte, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, quando desceu do monte, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olha o 30. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, viram que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram se chegar a ele. Então aqui a nossa mensagem, irmãos. Claro que Moisés não foi lá só para orar para que a sua pele resplandecesse, é consequência do adorador, trazer a essência de Deus. Mas o que eu chamo a sua atenção, irmãos, é que o Arão, ele era filho do mesmo pai, da mesma mãe, perdão. Por que a pele dele também não resplandeceu? Claro que o objetivo não era isso, né? Mas acontece o seguinte: ele não subiu no monte, ele não passou essa comunhão com o Senhor. Tem que haver essa comunhão nossa com Deus em nome de Jesus. No capítulo 4, versículo 14, vamos lá, Êxodo 4, 14. Olha o que diz aqui o capítulo 4, versículo de número 14. 4:14. Diz assim, ó: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e mandarei que ele também venha ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Então, quando Deus chama Moisés, Moisés fala: Deus, eu não vou. Deus, é porque eu sou gago. Por causa disso, por causa daquilo. Deus, a Bíblia fala que Deus ficou irado com ele, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita? Ou seja, como Moisés passa lá 40 anos lá no deserto, 40 anos ele casa com a filha de Jetro, seu sogro, ele se torna pastor de ovelhas. Nesse período, seu irmão se formou e se formou homem adulto, né? E se tornou levita. Ou seja, o seu irmão veio primeiro.
o seu irmão começou primeiro no ministério do levita, no ministério do sacerdótico. Então acontece, pessoal, o seguinte, que ele, por ser levita, quando Deus chamou Moisés para o monte, ele poderia ter ido, né? Ah, pastor, mas é uma comunhão particular, não é o caso aqui, porque Deus na primeira vez chama o povo para o monte, quando tinha aqueles relâmpagos, né? Aqueles trovões. Aí Deus falou, manda que o povo se achegue a Moisés. O povo falou, nós não iremos nos achegar. Moisés, fala você de nós para Deus e fala você de Deus para nós. Então o povo teve medo. O Arão foi um dos que também teve medo, irmãos. Ele poderia estar lá adorando a Deus, poderia estar lá tendo esse privilégio, mas ele perdeu. Enquanto Moisés estava lá em cima, rapidamente ele estava lá fazendo bezerro de ouro, fazendo o povo adorar, deduzindo que Moisés tinha morrido lá em cima, né? E dessa forma. Então, pessoal, no episódio que Deus fala com Moisés, chama ele, do episódio da sarça, acontece que Deus fala sobre o Arão. O Arão já era levita, né? Ele já tinha um ministério, então ele veio primeiro. Então, para você ver, irmãos, que tempo de igreja não muda nada. O que muda, pessoal, nosso tempo de qualidade que nós passamos com Deus, que nós passamos na presença de Deus, que nós passamos sozinhos, nós e o Senhor Jesus, né? Olha o versículo 15 que diz aqui, ó: e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Como Moisés falou, sou gago, eu sou pesado de boca, Deus falou, você vai falar com Arão, e o Arão vai ser o porta-voz, você vai falar de você para o povo, né? Então acontece o seguinte, que ele também, por ser um auxiliar de Moisés, era para ter uma comunhão maior, irmãos, era para ele estar mais junto, se oferecer mais, se apresentar mais, né? Estar mais em comunhão. Então ele vai falar com o Moisés aqui, no versículo 27, diz assim: disse o Senhor a Arão, vai ao deserto, ao encontro de Moisés, e ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. Então, quando Moisés vem vindo, que ele vai lá, despede do sogro, ele teve encontro com Deus lá no episódio da sarça, ele vem vindo, Deus fala com Arão, vai encontrar com o teu irmão. Então Deus falava também com Arão. Então você vê, irmãos, o seguinte, que embora era filho do mesmo pai, da mesma mãe, por que o ministério de Moisés foi maior do que o de Arão? Porque o que para Deus, irmãos, conta é a entrega. Quanto maior for a minha entrega, maior for o meu comprometimento, maior é o meu benefício que Deus vai dar para mim, maior é o meu ministério. Conforme for a sua maior entrega, maior será o retorno de Deus para você, no nome do Senhor Jesus, né? Então Deus vai e fala, vai encontrar com o teu irmão, rapaz. O seu irmão está vindo encontrar com você, pode ir, Arão, você vai encontrar com ele. E aí o versículo 28 diz assim: e relatou Moisés a Arão e todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então eles tiveram uma longa conversa, eles. Às vezes aquele seu parente, aquele seu primo, faz tempo que você não encontra ele, seu filho que mora em outra cidade, você passa horas conversando com ele, né? Então você fala, poxa, eu estou matando a saudade, né? Você vai ver a tua mãe, vocês vão dormir 3 horas da manhã, colocar o assunto em dia, a fofoca em dia, como diz o ditado, né? Assim está os dois conversando essa qualidade. Mas essa qualidade, nós não temos que conversar só quando nós estamos com saudade do neto, do filho que mora em outra cidade. Nós temos que ter essa saudade de conversar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Aí o versículo 29, então Moisés e Arão juntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Então eles vão lá e ajuntam os anciões, as pessoas que tinham poder de comando de voto, os anciões, né? E versículo 30, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. Então
Então Arão está falando o que Moisés falou, está repetindo, e ele está fazendo os sinais que Deus deu para Moisés. E o que mais interessante é o versículo 31. E o povo creu quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel e que conhecia a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Então diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que o povo creu. Então não adianta nada se nós não crermos. Nós precisamos crer em nome do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para crer, pessoal, em nome do Senhor Jesus, né? Então você vê, irmãos, o seguinte, que nós temos que crer, né? Deus, o Senhor está aqui, eu estou falando com o Senhor, eu creio que o Senhor está derramando a tua presença, nós cantamos, derrama a tua presença, né? Em nome de Jesus. Não é só orar. Tem gente que parece uma metralhadora orando, mas eu preciso crer naquilo que eu estou oferecendo para Deus, eu preciso crer naquilo que eu estou fazendo para Deus, em o nome do Senhor Jesus. No capítulo 7, irmãos, versículo 1, passa uma página para frente, capítulo 7, versículo de número 1, diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Araão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Araão teu irmão falarás a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel na sua terra. Então Deus fala com Araão, né? Falou: Araão vai ser o seu profeta, o Araão vai ser aquele que vai servir você, né? E dessa forma, o profeta é para servir. Ele era o quê? Aquele que Deus falava com ele e entregava um recado para o povo, né? Hoje nós temos a palavra de Deus, que é Jesus, a palavra revelada. Então não tem outra condição, irmãos. Para me conhecer a Deus só tem dois caminhos. Eu preciso orar e eu preciso meditar na Bíblia Sagrada, porque tudo que de Deus se pode conhecer, Ele deixou na sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Maior é a minha entrega para Deus, irmãos, maior é a bênção que eu recebo de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então nós precisamos disso, pessoal, né? Mesmo pai, mesmo mãe, um se destacou mais. Por quê? Porque se entregou mais. Pastor, eu quero me destacar, eu sou ilustre desconhecido, eu quero aparecer. Pastor, eu trabalho lá numa empresa de venda, eu sou o último, eu sou o quinto colocado. E a Bíblia Sagrada diz, é promessa de Deus, irmãos, em Mateus capítulo 5. Abra lá, Mateus capítulo 5. Ah, pastor, eu não quero aparecer, para mim está bom do jeito que está. Irmãos, a proposta do Evangelho não é isto. Você entendeu errado. A proposta do Evangelho é aparecer, é anunciar, é divulgar as boas novas, né? Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas quando eu vou falar de Jesus da igreja, eu pego e divulgo. Mas você prega o Evangelho não só falando da igreja e divulgando. Você prega o Evangelho também, irmãos, pelo seu testemunho. Você prega o Evangelho também se destacando em nome do Senhor Jesus. Ninguém quer copiar um fracassado, lascado, desgraçado na vida. Ninguém quer, pessoal. Mas uma pessoa bem sucedida, todo mundo quer estar perto. E a Bíblia fala sobre isso aqui no Mateus capítulo 5. Capítulo 5, versículo de número 14. Mateus 5, 14. Vamos lá. Olha o que diz aqui o capítulo 5, versículo de número 14. Diz assim, ó: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, irmãos, a segunda pessoa no plural. Se eu estou falando nós, eu estou incluindo eu. Agora, quando vem de uma terceira pessoa, ele está falando de todos, vós. É Deus falando, vós sois a luz do mundo, né? E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Aonde você está andando às vezes na estrada, você longe você vê lá é uma cidade. Por quê? Por causa da iluminação pública. As luzes da cidade estão acesas, né? Então a Bíblia fala, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, se você nasceu para brilhar, cedo ou tarde você vai aparecer. Não adianta tentar esconder você, pessoal. Ó, tem um brilho em algum lugar, está brilhando alguma coisa aqui, vai procurando até achar, né? Então, essa é a proposta, né? Nós somos luz, a luz é para clarear, é para iluminar, é para brilhar. Essa é a função da luz, né? Em nome do Senhor Jesus. Aí, o que mais que diz aqui o versículo 15? Nem se acende a candeia e se esconde debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, naquela época não existia energia elétrica, lâmpada, então colocava lá a lamparina, fazia seu pavio, então se acendia para colocar geralmente em lugar alto, para dar luz a todos que estavam na casa. Nunca iluminava, por exemplo, debaixo da cama, debaixo da mesa, né? Então não se acende, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, que era o lugar que deixava alto, e dá luz a todos que estão na casa. Olha que responsabilidade. Eu sou para iluminar a minha casa, eu sou luz para iluminar a minha família, eu sou luz para ser luz nas trevas, em nome de Jesus, para levar luz, eu sou portador da luz. Aí o versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então a Bíblia fala que a nossa luz tem que resplandecer diante das pessoas. É para você brilhar, para você destacar, em nome de Jesus, diante dos homens. Essa é a proposta de Deus para nós, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. As pessoas precisam ver as obras em mim e em você para glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Existe um Deus. Deus tirou essa pessoa da sarjeta, tirou essa pessoa das dívidas, tirou essa pessoa da pobreza e fez dela alguma coisa. O Evangelho de Deus é resultado, irmãos. Se não está tendo resultado, você não está vivendo o Evangelho de Deus. Você não precisa preocupar com o resultado, ele vai vir. Se você está adorando a Deus, a preocupação de Moisés não era o seu rosto resplandecer, mas isso foi a consequência de quem busca Deus, de quem adora o Senhor. Tanto que ele tinha que colocar um véu lá para as pessoas olhar para o rosto dele, porque incomodava as pessoas, né? Então a glória de Deus tem que estar na minha vida. Às vezes alguém te chama você para a briga, a glória de Deus está em você, você fala, rapaz, você está numa paz tão grande que não te rouba a tua paz. Você está numa tranquilidade tão grande, você fala, louvado seja Deus, eu estou na paz de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus, e eu não caio na cilada do diabo. Eu estou na bênção do Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para se conhecer a Deus, só tem um jeito. Eu tenho que buscar a Deus em oração e eu tenho que meditar na Bíblia Sagrada. Eu tenho que buscar a Deus todo dia. Nós estamos nessa campanha, nesse propósito dos 40 dias, né? Do Egito para a Terra Prometida. Hoje é o capítulo 8, né? Então, todo dia lendo um capítulo de Êxodo. Põe na sua casa esse devocional. Eu quero ler um capítulo, marca aqueles versículos ali no cantinho. Não é pecado rabiscar na Bíblia, não. Aqueles versículos que Deus fala no seu coração para você meditar depois, para você estudar depois. Aquilo é o que Deus revela para você, é o que Ele quer para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Esse é um princípio, irmãos, para conhecer a Deus, em oração e buscar na palavra dEle. Tudo que de Deus se pode conhecer, deixou na sua palavra. Pastor, mas eu quero ter dinheiro, eu quero prosperar. Não é pecado você querer prosperar, você ter dinheiro, mas é uma consequência, irmãos, daquele que busca o Senhor. O Gálatas capítulo 6, isso aqui é um princípio. Princípio é início, irmãos. O Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos lá, você está em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Olha o que diz aí, pessoal. Capítulo 6, versículo 7 de Gálatas.
assim, ó, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tem uma Bíblia que fala que de Deus ninguém se zomba, né? Diz aqui, ó, porque tudo o que o homem, não é o homem sexo masculino, ser humano, sentido genérico, tudo que o ser humano plantar, semear, isso também ceifará. Então aquilo que eu planto, eu também colho. Amém, pessoal? Amém. Pastor, eu quero prosperar muito, eu quero ser uma coluna na casa de Deus, eu quero dar um dízimo grande aqui na igreja. Só tem um jeito, irmãos, você começar a plantar. Você quer crescer? Começa a plantar. Às vezes a pessoa fala, não, mas eu já sou dizimista. Parabéns, continua. A igreja precisa dos dizimistas, irmãos, certo? Mas acontece que o dízimo é um mandamento. O dízimo não é pago, não é dado, ele é devolvido, ele é do Senhor. O que faz você crescer, pessoal, é as suas ofertas, é uma plantação. Irmãos, um lugar que é mais de 100% seguro de retorno, pessoal, é o altar de Deus. É o altar de Deus, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia fala, ajunteis tesouro onde os ladrões roubam, arrombam, a ferrugem come, corrói, ajunteis tesouro no reino dos céus, onde nem o ladrão, nem a ferrugem, nada, né? O seu galardão é na glória de Deus. Mas será que eu vou receber só lá, pastor? Eu não vou receber aqui também não? Claro que você recebe, irmãos. O povo mais feliz da terra é o povo que menos vai, irmãos, ao médico. Não estou dizendo que é errado você ir. Hoje você vai preventivamente para não ficar doente. Você vai no médico, ele vai regular lá. Às vezes está faltando algum tipo de vitamina, ele regula lá a vitamina para você continuar saudável, né? Mas o povo que menos vai no médico, o povo que menos fica doente, é o povo de Deus, irmãos. Por quê? Porque ele aprendeu a plantar. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que planta, ele colhe no seu casamento, colhe nos seus filhos, colhe nos seus netos, nos seus bisnetos. Deus falou, Davi, a tua quarta geração estou cuidando. Deixa Deus cuidar. Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, pessoal. Vamos orar.